Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, com muita alegria estamos agora concluindo as reflexões sobre os textos do próximo domingo, o 13º domingo do tempo comum do ano C. Já foi lançado aqui primeira leitura, salmo, segunda leitura, você não pode perder nada, tá bom? O evangelho deste domingo, ele se encontra lá em Lucas, capítulo 9, versículo 51 até o versículo 62, que diz assim: Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus? Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então, esse texto a gente poderia dividir ele em duas partes, na verdade, né? A primeira parte seria ir até o versículo 56 e a outra seria começar a partir do versículo 57. Na primeira parte, é interessante e eu quero chamar muita atenção para vocês aqui, que é com o versículo 51. Jesus estava chegando próximo aí para o céu e ele vai dizer que ele toma a firme decisão de partir para Jerusalém. Primeiro, para São Lucas, né, autor do terceiro evangelho, a ida de Jesus a Jerusalém é muito importante. Não é à toa que ele dedica cerca de 10 capítulos do seu livro para mostrar essa caminhada de Jesus até Jerusalém. Mas não acho que o Evangelho é como um diário de bordo, em que nós vamos analisar como é que Jesus caminha, por exemplo. Não. O caminho até Jerusalém é um caminho teológico. É um caminho que Jesus prepara os seus discípulos e, portanto, prepara a igreja para todos os acontecimentos que virão pela frente. Ok? Ademais, aqui na tradução que a liturgia nos propõe não é muito legal. Porque no original bíblico, aparece, em vez de dizer que Jesus toma a firme decisão de partir, diz que Jesus endurece o seu rosto para Jerusalém. Esse mesmo verbo aparece em 3 ocasiões no Antigo Testamento, nesse mesmo contexto, mas um especial que eu quero chamar a atenção é lá em Isaías. Lá em Isaías nós temos cerca de 4 cânticos do servo sofredor, no terceiro aparece essa mesma expressão. E nesse contexto, geralmente endurecer o rosto quer dizer que você está tomando uma decisão e que você não tem medo dessas represálias, que você está indo sim contra um projeto. Jesus endurece seu rosto para lá, de modo decisivo, é claro, mas sem medo das represálias que virão. E Jesus realmente está indo contra tudo aquilo que infelizmente estava acontecendo em Jerusalém, que tinha sim uma religião muitas vezes focada no dinheiro, que estava focada em colocar um fardo mais pesado do que o povo podia carregar e por aí vai. E aí, voltando para o texto, no versículo 52, então ele manda mensageiros à sua frente. Era um costume, sim, do povo daquele tempo, sempre mandar gente à frente, tanto para preparar a hospedagem, como para já ir anunciando a palavra. Então puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos. Atenção! Os judeus tinham problema com os samaritanos. Por quê? 2 motivos. Inclusive, já falei muito nos vídeos dessa semana. Quem quiser acompanhar lá, eu vou falar muito sobre essa história, das primeiras leituras. Existia no povo de Israel 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul tinha como capital Jerusalém. O reino do norte tinha como capital a Samaria. A Samaria acabou sendo invadida, ou melhor, o reino do norte como um todo, acabou sendo invadida pelo Império Assírio. O rei Assírio acabou invadindo, acho que foi na primeira leitura desta semana que se passou, que apareceu essa compreensão, essa parte dentro do texto. E aí o povo do Reino do Sul estava tudo na vida boa. O povo lá da Samaria foi deportado para a Síria, a gente chama inclusive essa situação
né, de exílio assírio. O povo que está indo para lá, beleza. Só que eles colocam outros povos para poder ficar naquela região. E esses povos trazem cultos errados, cultos a Baals da vida, né, idolatria. E o povo da Samaria, quando volta, meio que, segundo o povo do sul vai dizer, teve um certo sincretismo religioso, uma mistura de crenças ali. Então o povo do Reino do Sul, que tinha como capital Jerusalém, e portanto depois vão ser de fato os judeus por excelência, eles acabavam tendo toda essa crítica para o povo da Samaria. E como se não piorasse a situação, o povo da Samaria, por volta do século de 200 anos antes de Cristo, eles acabaram construindo um monte. Né? Um monte para um templo, num monte que eles tinham. Acho que o nome era Monte Garizim, não lembro bem o nome agora. Então o que acontece? O povo do sul, que tinha como norte Jerusalém, começa a perceber duas características do povo da Samaria que eles não gostavam. Então, por esse motivo, eles tinham aversão. E o povo da Samaria também tinha uma aversão com o povo de Jerusalém, e aí sempre que alguém passava lá para ir até Jerusalém, porque é rota, eles tinham uma certa aversão. E foi isso que aconteceu aqui. Diz no versículo 53, os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Tá vendo? Aí no versículo 54, então, Tiago e João, os filhos do trovão, disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus volta e repreende. O verbo em grego que é usado é a mesma expressão que Jesus utiliza contra demônios. Em outras palavras, Jesus faz quase que um exorcismo ali. O foco não está nos samaritanos que não acolheram os discípulos de Jesus, beleza? O foco está na atitude dos discípulos. Eles querem meio que revidar com a mesma moeda. A lei do talião aqui, né? Olho por olho, dente por dente. O que fizer comigo, a gente vai fazer com ele, se brincar até pior. Jesus não concorda com essa visão. Então Jesus parte com eles para outro povoado. Uma pausa nessa primeira perícope, nessa primeira parte, é refletirmos a atitude dos discípulos de Jesus. Com violência, que querem agir na mesma moeda. Né? Jesus não concorda com isso. Podemos gastar um monte de tempo refletindo sobre isso aqui. Mas vamos para a segunda perícope, que ainda tem texto pela frente. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus, eu te seguirei para onde queres que fores. Que frase bonita. Jesus vai dar um toco. Deixa eu explicar por que ele faz isso. Ele vai dizer que o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça, para dizer em outras palavras. Se você quer me seguir, não espere regalias. Porque, olha, tem hora que eu não tenho nem lugar para colocar a cabeça. Não espere facilidades. O meu caminho é o caminho da cruz. Chega outro e Jesus agora convida, né? Me segue. Aí ele, peraí, espera um pouquinho, deixa eu fazer uma coisa antes, né? Algo que era, inclusive, muito coerente para o judeu enterrar os seus mortos. Jesus questiona, né? Para dizer o quê? Olha, quando eu chamar você, largue sua vida passada. É nesse contexto, viu? Não é que Jesus critica quem enterra o Pai, pelo amor de Deus. É para dizer o desapego que nós precisamos ter com a nossa vida passada e seguir ele desapegado, como aparece com Eliseu lá na primeira leitura. Por fim, o versículo 61 vai mostrar outro que diz que vai seguir o Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. E Jesus vai ter essa crítica. Quem põe a mão no arado não olha para trás. Né? Quem põe a mão no arado e olha não está apto ao reino dos céus. É preciso ter o desapego. É preciso ter a liberdade que é falada lá na segunda leitura. É preciso entender que a herança sua agora é o Senhor, como fala o salmista. E é preciso ter essa prontidão em seguir, como Eliseu na primeira leitura. Então espero que você tenha gostado da reflexão deste evangelho de antemão, né? Se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Assim você me ajuda mais a evangelizar, tá bom? Que Deus te abençoe imensamente e até o nosso próximo vídeo.